Olá. Olha, nos últimos tempos, quem não viu uma notícia falando que o Nubank podia fechar ou, sei lá, deixar de existir? Tudo por causa de uma proposta nova do Banco Central. Gerou uma apreensão, né? Pois é, bastante burburinho. Muita gente ficou sem entender direito o que estava acontecendo. Exato. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar numa análise que saiu no YouTube, lá no canal Primo Pobre. A ideia deles foi justamente tentar botar os pingos nos is. Isso, desmistificar um pouco. A gente quer entender o que está pegando de verdade entre o Nubank e o Banco Central, sabe? Separar o que é fato do que é, bom, do que é receio. Vamos lá desempacotar isso? Qual é a real por trás das manchetes? Perfeito. E essa análise que a gente viu, ela busca exatamente isso. Trazer um pouco de calma, explicar o que essa proposta realmente significa na prática, sabe? Sem alarmismo. O foco é entender as implicações reais, né? Para fintech e para quem usa. Exatamente, para quem tem conta lá, para quem usa os serviços. E o ponto de partida dessa análise que a gente viu é bem interessante. O Nubank é, tecnicamente falando, um banco? É, essa é a questão chave. E a resposta que eles dão é: não exatamente. É classificado como uma instituição financeira. Parece detalhe, mas faz diferença, né? Faz toda a diferença para entender o momento atual. O vídeo explica bem isso. Um banco tradicional, assim, pela definição que eles usam lá, precisa ter três coisas que o Nubank e outras fintechs não têm. Que seriam Agência física, né, aquela loja na rua, conta corrente tradicional, e a capacidade de receber o tal do depósito à vista. o dinheiro vivo que a gente entrega direto no caixa. Isso, exatamente. O Nubank e outras como ele operam no modelo digital. É outra categoria, entende? Não tem essas três características. Entendi. E é aí que entra a proposta do Banco Central, né? Como foi explicado lá na fonte. Exato. A ideia, pelo que entendi, é que essas instituições financeiras que não se encaixam nessa definição mais, digamos, estrita de banco, não poderiam mais usar a palavra banco ou bank no nome. Precisamente. O vídeo até cita outros exemplos, né? Além do Nubank, mencionou o C6 Bank, o Will Bank. Faz sentido. Mas por que o Banco Central estaria propondo isso agora? A análise dá alguma pista? Olha, o vídeo não crava um motivo único, mas a análise sugere que pode ser uma busca por mais clareza para o consumidor, sabe? E também por uma consistência na regulação. Tipo, garantir que quando está escrito banco, aquilo significa um conjunto específico de coisas e obrigações. Exatamente. É um reflexo do desafio de adaptar as regras, que já existiu, para essa nova realidade digital no setor financeiro que mudou tudo muito rápido. Tá, ok. Então, com essa regra sendo discutida, o que a análise do Primo Pobre sugere que o Nubank poderia fazer? Quais os caminhos? Bom, a explicação aponta basicamente dois caminhos principais. O primeiro seria o Nubank buscar se tornar formalmente um banco, cumprir todas as exigências para isso. Imagino que não seja simples. Não mesmo. O vídeo descreve como um processo bem complexo, demorado, incerto até. A segunda opção, que a análise considera mais provável, mais rápida, Seria? mudar o nome, simplesmente alterar a marca. Talvez tirar o bank e ficar só Nu, por exemplo. Foi uma sugestão levantada lá. Só Nu. Mas, peraí. Mudar o nome assim, mesmo que pra Nu não arrisca, tipo, diluir uma marca que ficou tão forte? Todo mundo conhece como Nubank. É um ponto super válido essa questão do marketing e da força da marca. Mas assim, a análise que a gente viu, a do Primo Pobre, ela não entra muito fundo nisso, nas implicações de marketing. O foco principal deles é outro. Que é? Reiterar que a questão central aqui é de nomenclatura. É sobre se adequar a uma regra proposta. Não seria, segundo eles, uma ameaça à operação, à continuidade dos serviços, à solidez da empresa, sabe? Entendi. A mensagem é: os serviços continuariam, o dinheiro estaria lá, o problema seria só o nome na fachada, digamos assim. Exato. A questão é de conformidade regulatória com o nome. Certo. Mas e aquele medo que se espalhou? O risco de falência, de quebrar? Como a análise que a gente está discutindo aborda isso? Porque foi isso que assustou muita gente. Sim, com certeza. E esse ponto é tratado de forma bem direta no vídeo. A dimensão do Nubank,
É o fator-chave na explicação deles. O tamanho, né? São mais de 100 milhões de clientes. O vídeo destaca que já está entre os 3 maiores do Brasil em número de contas. Talvez, quem sabe, já seja o segundo maior. É gigante. Uma instituição desse tamanho tem um peso enorme no sistema financeiro, né? Gigantesco. O que eles chamam de importância sistêmica. Por isso, a análise argumenta que uma quebra é algo, assim, altamente improvável. O impacto na economia brasileira seria devastador. Imagina milhões de pessoas sem acesso ao dinheiro. Nem pensar. O vídeo sugere que, se houvesse qualquer dificuldade séria, seria quase certo que o governo interviria ou outros bancos agiriam para garantir a estabilidade. Até cita um exemplo, acho que do Banco Master sendo adquirido quando passou por problemas. Entendi. Então, a conclusão que a análise apresenta é que essa preocupação de falência por causa dessa regra específica do nome, bom, ela não teria fundamento. O foco da discussão é o nome, a nomenclatura. Então, para a gente amarrar isso, o que tudo isso significa, no fim das contas? Se a gente resumir a mensagem principal dessa análise que a gente explorou. A situação atual do Nubank com o Banco Central parece ser muito mais sobre uma possível necessidade de mudar de nome para se adequar a novas regras, do que um risco real iminente de fechar as portas ou de ir à falência. É mais uma adaptação regulatória do que uma crise existencial para a empresa, segundo essa fonte. Exatamente. E isso, na verdade, nos deixa com uma reflexão bem interessante, né? Que a própria discussão levanta, mesmo que indiretamente. Qual seria? Como que as regulações financeiras conseguem acompanhar a velocidade da inovação tecnológica? O que de fato define um banco hoje em dia na prática, sabe? Além das definições formais no papel. E também como a linguagem que essas empresas usam. Isso, o uso de palavras como bank, por exemplo, como isso molda a percepção das pessoas, a confiança que elas depositam nessas novas instituições financeiras. Fica aí a questão, né? Sobre essas fronteiras que estão cada vez mais fluidas entre tecnologia e o mundo financeiro tradicional.